Tenho certeza de que a maioria de nós já viu alguns edifícios peculiares, seja por seu tamanho, cores ou até mesmo por seus valores históricos. Mas existem prédios que fazem você olhar duas vezes e dizer: quem diabos poderia ter feito isso? Com seus designs de aparência inacreditável e às vezes impossível. Dê uma olhada em nosso top 10 melhores edifícios feitos por arquitetos malucos. Edifício Cesta de Longaberger. Quando você ama seu produto, às vezes você precisa dar tudo de si para representá-lo com o melhor de suas habilidades. Localizado em Newark, Ohio, o prédio da Cesta foi construído como o prédio dos escritórios principais da Longaberger, que coincidentemente era uma fabricante e distribuidora americana de cestas de madeira de bordo feitas à mão. Abriu as portas pela primeira vez em 1997 para fins comerciais. Mas quando o mercado de cestas artesanais começou a cair em 2018, a empresa faliu e o prédio ficou sem uso. Havia planos de transformar o edifício em um hotel de luxo em 2021, mas esses planos não puderam ser realizados. Agora está no mercado com preço elevado de 6,5 milhões de dólares. Ryujai, Senhor Casa do Banheiro. Este novo edifício trouxe um significado totalmente novo para o ditado "jogando fora seu dinheiro". Foi inicialmente construído por um defensor da limpeza de banheiros como sua própria casa. Ele foi prefeito de Suwon, a cidade onde a Casa do Banheiro está por um período, e liderou uma campanha muito rígida de limpeza de banheiros. Ele também estabeleceu a Associação Mundial de Banheiros para compartilhar seu amor por privadas. Após seu falecimento, a casa foi doada ao município e transformada em um museu público dedicado aos banheiros e às evacuações. É um ponto turístico repleto de todos os tipos de arte e esculturas, bem como banheiros de todo o mundo. Você pode querer olhar mais de perto esse próximo edifício. Edifício Binocular. Algumas pessoas podem ver isso como uma monstruosidade, mas não há como negar que este edifício tem um design único. Mais do que uma escultura esquisita, este é um local público que funciona como um edifício comercial, mas ele embutiu em sua fachada um par de binóculos gigante bem na frente da entrada. A escultura foi construída pelo famoso arquiteto e designer Frank Gehry, conhecido por construir estruturas de aparência impossível e que desafiam os sentidos. Alguns consideram isso uma obra de arte arquitetônica de um ponto de vista pós-moderno, mas à primeira vista parece apenas um objeto extraviado no meio de Los Angeles. Casa de avião. Perfeito para quem gosta de viver uma vida elevada e sem o perigo de extremas alturas. Existem muitas casas excêntricas por toda a cidade de Misyara, no Líbano, mas esta é certamente única. Com o formato de um Airbus A380, o maior avião de passageiros, este edifício foi construído em 1975 por um homem que era fascinado por aviões desde jovem e que sonhava ao longo da vida em construir uma casa com este formato. Casa do Penhasco. Uma casa perfeitamente adequada para quem gosta de riscos e não tem absolutamente nenhum medo de altura. Embora nunca tenha sido realizado, esse projeto conceitual conta com projetos completos prontos para serem colocados em ação. Feito por um modscape pré-fabricado de especialistas em arquitetura, eles imaginaram uma casa situada em um penhasco acima do Oceano Australiano, no estado de Vitória. A casa conta com 5 andares, cada um com espaço suficiente para cada parte da casa, sendo o último andar uma garagem para um veículo que funciona como única entrada, seguidamente uma sala, um quarto, um banheiro e uma cozinha com vista panorâmica para o mar. Se fosse construído, seria a mistura perfeita de incrível e completamente inseguro. O Grande Pato. Este edifício peculiar foi construído exclusivamente para chamar a atenção dos turistas e transeuntes ao longo da estrada e, cara, ele consegue fazer isso muito bem. O Grande Pato tem cerca de 3,5 metros de altura e, como foi construído totalmente de concreto, pesa 10 massivas toneladas. Foi construído inicialmente em 1931 com a intenção de usar o local para vender patos e ovos. Rapidamente se tornou uma atração turística, abrigando centenas e centenas de pessoas que queriam se maravilhar com a visão incomum de um pato gigante feito de concreto.
Logo depois, o proprietário chegou a patentear o formato do prédio, que ficou conhecido como Arquitetura do Pato, em vez de cafeteira, como era originalmente chamado. Hoje em dia, o Grande Pato ainda está de portas abertas ao público, mas deixou de vender produtos de aves para vender recordações como souvenirs de pato, além de exibir todos os tipos de artefatos de pato, fotos e recortes de notícias, como um museu dedicado ao animalzinho. A casa de cabeça para baixo. Sim, você está vendo bem, esta é uma casa completamente de cabeça para baixo. Não, ela não ficou assim por causa de um tornado. A casa foi construída assim de propósito por um artista e ativista polonês como, acredite ou não, uma crítica política. Seu criador queria retratar como um país liderado por um regime comunista pode ser colocado de cabeça para baixo. A casa não foi apenas construída de cabeça para baixo, mas também com uma inclinação perceptível para eliminar qualquer sensação de conforto que você pudesse encontrar nela. No entanto, esse foi um grande desafio para seu construtor, pois ele teve que fazer pausas constantes por se sentir tonto durante o processo da construção. A casa está completamente mobiliada, com mesas e bancos praticamente no teto, tudo combinando com a estética dos anos 1970, quando a Polônia estava sob o domínio comunista. A casa de cabeça para baixo está aberta para qualquer turista que queira subir pelo sótão e passear pelo teto. Se você quiser ir, certifique-se de levar um remedinho para a tontura. Crisui Domecq, A Casa Torta. Como mergulhar em um livro de Alice no País das Maravilhas, este edifício te fará questionar o que é real ou não. Pode parecer que alguém estava brincando no Photoshop com a imagem de um prédio normal, mas a Casa Torta é assim mesmo. Localizado na Polônia, este é um edifício comercial que por fora parece uma caricatura distorcida, com formas e estruturas de aspecto impossível, mas do lado de dentro é apenas um shopping normal, cheio de muitas lojas populares, restaurantes e até mesmo uma estação de rádio. Devido ao seu formato esquisito e único, tornou-se um local para turistas e fotógrafos. La Hospederia El Errante, Pousada Errante. Por trás dessa estrutura absurda está um significado muito interessante, porque parecer estranho não era seu objetivo principal. A construção da pousada errante começou em 1980 como um estudo para criar um edifício que incorporasse projetos capazes de suportar os constantes elementos naturais que pudessem representar risco de danos após anos de exposição, como vento, chuva e luz do sol. Esta estrutura foi planejada de uma forma muito incomum, de forma que as rajadas de vento não pudessem impactá-la com força suficiente para criar atrito. A chuva caindo poderia escorregar da estrutura e se alocar dentro dos materiais, e por ser construída com materiais que poderiam absorver e redirecionar o calor do sol. A construção começou em 1981, mas devido a uma crise econômica no Chile, a pousada errante não pôde ser concluída até 1995. House Attack. Na verdade, essa seria uma casa muito normal, se não estivesse cravada como uma bala de canhão que impactou outro edifício. Localizada em Viena, Áustria, esta casa é na verdade parte da fachada do Museu Moderner Kunst, MUMOK, ou Museu de Arte Moderna, que é o maior museu do país, como uma peça de arte contemporânea projetada pelo famoso artista Erwin Byrne. Assemelhando-se a uma casa tipo chalé, com até uma antena de TV colocada no telhado, esta estrutura foi inicialmente construída em solo firme, de forma que, quando pousada no topo do museu, o seu peso fosse perfeitamente distribuído. Em seguida, foi colocada com a ajuda de um enorme guindaste. A casa foi montada em 2006 e desde então tornou-se a primeira coisa que você provavelmente veria quando visitasse o museu. Hoje, a casa já foi desmontada. Você particularmente moraria em um desses prédios? Deixe a gente saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!